Esse podcast de hoje, ele é uma ajuda profunda que eu vou dar para um primo, do cunhado, de um amigo, que tá passando por um problema aí de saúde, de virilidade. O meu convidado de hoje já escutou muito essa brincadeira, muito essa história, porque ele trabalha com saúde, saúde masculina. Ele é criador do Instituto. Eu não vou falar o nome do Instituto, senão já entrego. Deixa eu ir pra cá. Criador dos protocolos NanoErect, LipoSize, e ele vem revolucionando a forma como os homens encaram sua potência, autoestima e qualidade de vida. E olha, nesse papo que a gente vai bater hoje, o Jefferson vai falar também sobre vulnerabilidade, sobre fé, sobre ciência, disfunção erétil, que inclusive é esse problema que esse primo do cunhado de um amigo tá passando. E ele mostra que a medicina pode ser feita com alma, propósito e excelência. Chega pra cá, Jefferson Lopes. Que bom que você vê, meu amigo. Amigo, satisfação é toda minha. Cara, muito obrigado pelo convite. Já de antemão, eu já agradeço. E que maravilha poder estar aqui falando com você e trazendo ciência e podendo ajudar, quem sabe, o primo do irmão do cunhado do amigo. Olha aí. E o livro? Vamos começar falando desse Vamos. livro? Jefferson, doutor Jefferson Lopes, da onde começa a sua história como médico, como um entusiasta, um interessado por ajudar pessoas e que deságua em um livro que aí já eterniza o seu legado? É legal isso daí. Deixa eu só botar um pouquinho pra frente Tá. aqui. Hum. Bom, Marcão, seguinte, o que aconteceu? Eu sou o Jefferson Lopes, sou esposo da Patrícia e o pai do João Pedro. E antes, né, disso tudo acontecer, eu me formei em medicina há 25 anos atrás Ok, e depois me especializei em urologia e andrologia, legal. que é uma especialidade médica que é muito voltada à saúde do homem. Uhum, Mas quando eu comecei a minha profissão, né, como urologista, já há 20 anos como urologista, uhum. não existia essa pegada ainda relacionada à saúde do homem. Entendi, Isso é uma situação muito mais recente, entendi. né? Antigamente, eu ainda sou da época Uhum. que, que quando um homem apresentava algum tipo de problema, né, sexual, Sim. não tinha muito o que se fazer. É mesmo, Ainda bicho? sou dessa época. O Viagra tem exatamente 20 anos. E o Viagra foi a primeira medicação Que que tratou. que revolucionou, pelo menos de uma forma, porque ele não é um tratamento, mas ele é uma abordagem, uma forma Uhum. de você abordar o problema da disfunção erétil. Ok. Então, isso me instigou, ainda durante a faculdade, a falar, cara, mas e a saúde do homem? Eu vi as mulheres com uma preocupação muito grande relacionada à Uhum. sua saúde, Sim, né? sim. As mulheres já ao menstruar já procuravam um Sim, ginecologista e eu não via isso dentro de um movimento de saúde masculina, né? com O certeza. homem sempre focado naquela situação de que tem que ser forte. Ainda sou dessa geração, né? O homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, o homem não tem direito de Uhum. ficar doente. O homem é o cara que leva a comida para dentro de Sim. casa, então ele tem que ser imune a tudo, E eu vou até né? complementar dizendo que nessa época era aquela brincadeirinha de, olha, completei 40 anos, já vou ter que fazer o exame. Exatamente, a questão da próstata, né? Então, e isso também melhorou muito, mano. De um Sim, tempo sim, para hoje em dia cá, tá né? muito mais tranquilo. Tem eh, mais ferramentas para a gente, por exemplo, avaliar a próstata. E quem sabe num futuro, Márcio, que não é muito distante, eu até já posso dizer que presente, Uhum. talvez nós vamos chegar a um ponto de talvez não precisar mais fazer toque retal. Eu posso Hum. te dizer, Marcos, que hoje quem tem condição financeira para investir na saúde e que quer fazer isso, Ok. talvez não tenha que fazer toque. Pô, que bacana. Por quê? Porque hoje existe um equipamento chamado ressonância
nuclear multiparamétrica da próstata. O nome é grande, é comprido, mas em outra... Mas faz milagres. Ele avalia a tua próstata sem você precisar fazer um toque. Cara, que E que legal. tem mais ou menos o mesmo nível de Eficácia. efetividade e eficácia em diagnóstico do câncer de próstata. Uau, cara, que bacana. Bicho. Então, assim, muita coisa tem melhorado. E a Sim. saúde do homem está nesse caminho. Uhum, Então, quando eu terminei minha faculdade, era uma realidade. uhum. E hoje nós temos outra realidade em relação à saúde do homem. Sim. Né? De cuidado, de ter um cara como eu que posso dizer, qual a sua especialidade? Saúde do homem. Legal. Saúde do homem. Mas o quê? Saúde do homem. Mental, né? Integrativo. Você gosta dessa palavra? Essa é a minha abordagem. Uau. A minha abordagem dentro da medicina é a medicina integrativa. Uau. É uma forma diferente. Não é a medicina convencional, eu não foco em doença. Muito eu foco bom. em saúde Muito masculina. bom. Dr. Jefferson é o futuro. Cara, é o nosso presente. É o presente. Muito Nosso bem. presente. É E aí é que presente. tá. Então, o livro, mano, o que é o livro? O livro são nada mais esse livro para eles, né? Que é Livre-se da Ansiedade, Ter uma Vida Sexual Mais Divertida. Esse livro eu lancei o ano passado. Tem exatamente um ano. Vou deixar ele até aqui. Valeu. Pessoal ver. Vambora. Tem exatamente um ano. E esse livro conta um pouco da minha história Uhum. e da história da evolução da saúde masculina no meu jeito de ver, né? Legal. Na minha visão dos últimos 20 anos. Uhum. Vale a pena a leitura. É um Vou livro ler. feito para o leigo e que traz muito insights interessantes. É isso aí. Cara, e deixa. Então vamos começar. Vamos começar a falar assim. O que. Uma pergunta, uma curiosidade minha. O que todo homem deveria saber sobre a sua saúde íntima? Vamos lá. Marcos, em primeiro lugar, eu acredito que todo homem tem que saber que a saúde íntima e o autocuidado da saúde íntima é uma responsabilidade dele. Ok. Né? Sim. Ainda hoje, muitos pacientes que chegam até a minha clínica, quem marca a consulta é a esposa. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Autocuidado. Total. Necessidade de autocuidado. Segundo, nós temos que entender, cara, que não é uma pílula que resolve o nosso problema, e sim comportamento. Que comportamento? Boa alimentação, Sono. exercício físico regular, sono de qualidade, cuidado médico. Legal. Acompanhamento. Acompanhamento médico. Nós temos que definitivamente quebrar esse tabu. Sim. E temos que entender que nós precisamos ter um médico para chamar de meu. Sim. Porque esse médico vai me dar qualidade de vida, saúde, vai me afastar de doença. E se a doença chegar, esse cara vai me ajudar a resolver. E de uma maneira mais rápida. De uma maneira mais rápida e eficaz. Maravilha, maravilha, maravilha. Então quer dizer que hoje, até hoje ainda a mulher marca a consulta e deve marcar quando tá o trem deve estar feio, né? Para chegar ao ponto, né, da mulher da esposa marcar, marcar. é porque da esposa marcar, da companheira marcar, é porque a coisa tá muito ruim e ruim para ela também. Sim, né? sim. Porque nós não fazemos sexo sozinho. Né? Então fazemos sexo com alguém e ao ponto de chegar desse alguém falar, cara, você precisa ir, é porque a coisa tá muito ruim. E, assim, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou, a gente não faz sexo sozinho. E a masturbação? Ela pode ser considerada um sexo sozinho? Pode. Você tem razão. Eu quis talvez falar sobre sexo, mas na verdade... Sobre saúde, sobre casamento, sobre relacionamento. Claro. Claro que sim. A masturbação é uma forma muito saudável da gente se conhecer, de nós termos autoconhecimento do nosso corpo, Ok. né? De nós descobrirmos e praticarmos a nossa sexualidade. Legal. Tá? O que nunca pode acontecer é a masturbação substituir uma relação com outra pessoa. Perfeito. Isso é que não pode acontecer. E aí é um ponto que cabe até um podcast. Sim. Que nós podemos um dia, quem sabe, falar sobre sim. pornografia. Legal. E o efeito deletério disso na saúde sexual. Okay. Então, o homem, ele tem que saber sobre sua saúde íntima, que é responsabilidade dele. Ele tem que saber que pornografia é sexo sem qualidade, e isso esvazia a alma, não edifica e nem deixa legado. Sim. Né? Nós somos seres relacionáveis. É por isso que eu e você estamos aqui conversando. Total.
Da mesma forma no âmbito sexual. A coisa mais saudável é nós nos relacionarmos com alguém que nós amamos. Sim. Isso é sexo e é qualidade. Isso Uhum. edifica, Sim. né? O sexo vazio, o sexo feito sem responsabilidade, É, aquela não aque constrói. aquela é um vício, né, é É, aquela, como é que a gente pode falar? Aquela descarga, aquela busca pelo novo, aquela descarga de dopamina, isso. aquele é realmente algo que, ao meu ver, isso aí pode e está prejudicando muitos casais e muitos Você falou casamentos. tudo. Pode e prejudica, porque fica aqui o alerta para quem nos assistir, Uhum, amigo, consuma menos pornografia, uhum, ame mais a sua companheira, o seu companheiro, sim, viva com mais qualidade. Pornografia vicia, sim, né? Realmente ela libera, ela é o prazer barato, é o prazer vazio. sim. A liberação de dopamina que a pornografia nos traz é o mesmo da pessoa que é viciada em doce, é a mesma que a pessoa que é viciada em cocaína, é a mesma dopamina, é a dopamina que não constrói nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá. Você falou do doce. Você gosta, Cara, eu Marcos? adoro, bicho. Eu É, adoro um docinho, assim, mas eu adoro sofrendo. Por isso que eu quero te é, fazer a pergunta, que a gente também vai falar de saúde mental. é. Então, eu sofro, Jefferson, doutor Jefferson, eu sofro quando eu como um docinho, bate aquele arrependimento. E aí, o que que eu te falo, assim, é, eu estou sendo, né, estou no processo de diagnóstico do TDAH, que ele justamente tem essa baixa de dopamina tônica, né, que é a Uhum, dopamina que exatamente. você precisa para fazer as suas funções mais Sim, sim, básicas. sim, sim. Do E dia a aí dia. e ele sobrevive com nós sobrevivemos com a dopamina fásica, que são aquelas Sim, bombas de sim, dopamina, por isso que é muito perigoso quem tem TDAH, ele é muito mais suscetível a um vício. exatamente. Perfeito. Então, o que que acontece? Esse é um problema. Aí, o É, que que eu fiz? Todo mundo chega pra mim e fala assim: eu parei de beber, eu tô indo pro terceiro ano, maravilha. tá? E muito por conta disso. Aí o pessoal pergunta pra mim assim: mas por que que você parou de beber? Eu falei assim: ó, porque eu estou lá atrás, eu já tava Uhum, desconfiado e tudo mais. uhum. Eu estou num processo de me desafiar. Então, eu Certo. parei de beber, falei, e aí, o TDAH, ele Uhum, entra no hiperfoco. Então, pra uhum. ele, se torna até mais fácil do que uma pessoa comum. Então, beleza, consegui parar de beber. E é impressionante que o pessoal fica assim, cara, como é que você fez? Aí eu falo, bicho, só fiz. Não dá pra Aham, explicar, não, mas eu aham. só fiz. Então, assim, o doce hoje, ele entrou como um agente substituto Sim, dessa sim, do vício no álcool. sim. E aí, o que que você me diz? Me fala sobre o. Porque, assim, acho que o primeiro passo é a gente tomar consciência dos perigos do Sim, doce. sim. Tá? Eu queria que você me falasse. E depois, assim, alguns métodos, algumas rotinas, alguns hábitos ou algo que eu possa fazer para melhorar essa minha Vamos lá. situação. Marcos, seguinte, em primeiro lugar, eu entendo, compreendo perfeitamente a tua colocação, mas nós precisamos entender o seguinte, Hum, que hoje nós temos no mundo em torno de 500 milhões de pessoas acima do peso, show. né? Show Começa não, né? daí. É É triste. triste, né? Sim. É a situação. E que nós temos hoje quase 10% da população já diabética. Então, se a gente relaciona que o consumo excessivo de doces, Ok. né, de carboidratos, Uhum. é a principal causa alimentar de obesidade Sim. e que isso é a principal causa de diabetes e que a diabetes é a principal causa de disfunção erétil hoje no mundo, então eu já estou te dando um belo motivo para que você consuma menos doce. E como fazer? Vamos lá. Bom, você tem um diferencial que é a questão da disciplina, né? Geralmente, o paciente que tem, a pessoa que tem um hiperfoco, ela tem uma tendência de criar mais disciplinas, de Sim. métodos, né? Desde que ela tenha essa capacidade de se autodesafiar. Isso por si só já é liberador de dopamina. Sim, sim. Total. O fato de você se desafiar, você já está liberando dopamina. Pô, então se desafia comendo menos doce. Vamos nos desafiar a fazer mais exercício. Isso aí eu faço. Vamos nos desafiar a beber mais água. Isso aí é Vamos nos legal. desafiar a beber menos café. Menos café? Sim,
Posso café. falar agora? Bora, bora. Dois amantes de café aqui, agora, Adoro agora o café. assunto vai ficar sério, vai, vambora. Adoro café e existe dois tipos de bebedores de café. Quais? O metabolizador lento, aquele que toma uma xícara e fica o dia inteiro sentindo a ação da cafeína no corpo. Uhum. Muito acelerado, dificuldade para dormir. E o cara, como eu, que tomo 3 xícaras de café às vezes no dia. E vai dormir. Posso tomar antes de dormir, que eu durmo em 10 minutos. Eu também Então, sou desse assim, jeito. eu adoro o café e o café ele tem inúmeros benefícios para a nossa Sim. saúde. Ele estimula a produção hormonal, ele melhora a parte circulatória, ele Incrível. memora a parte cognitiva e de memória, porque melhora o nosso foco, mas na quantidade certa. Qual é, doutor Jefferson? 1 a 2 xícaras de café. Essa é a quantidade ideal por É dia. mesmo? Não, mas Mas calma, xícara não dessa pequenininha, né? Aquela maior. dessa aqui, não são 2 dedos. Não é a São só, Coca-Cola, não, são né? só 2 dedinhos. Não é a Coca-Cola que o pessoal chega com um copo desse tamanho e fala assim, não, isso aqui é café ou é Coca? E a gente às vezes assiste um filme americano, os caras tomam aqueles copão. Sim, Starbucks e por aí aquilo lá vai. não faz bem, cara. Não faz. Não E faz. deixa eu te fazer uma pergunta. Então, esse fato que. Porque assim, eu tô agora, claro, à frente do especialista, eu vou aproveitar ao máximo, mas é o seguinte: eu ouvi em algum lugar, talvez no doutor YouTube, ou no doutor internet, alguém da internet me falou, que a quantidade máxima de cafeína para um ser humano adulto, e aí eu não sei te informar se é do sexo masculino ou feminino, era de 400 miligramas dia. Isso procede? Procede. Mas dentro de uma xícara dessa tem Não. 13. Pois é, não, cara. Isso daí é a quantidade máxima. O cara sai andando no teto, se tremendo é. todo. Mais do que isso daí, você pode ter uma descarga adrenérgica tão forte no seu corpo que isso pode precipitar até um infarto. Caramba, bicho. Então assim, não confunda. Entendi. Não confunda. Isso aí é o. É o supra do supra do supra. Tem eu vi um menino na internet, uma piada, que o cara fala assim: morre o homem ao beber 39 garrafas de cerveja, sei lá. Aí eu vejo um menino e fala assim: agora já sabemos que um guerreiro morreu por beber 39 garrafas de cerveja, então sabemos que o limite é 38. Exatamente. Eu acho que eu já vi isso. Né? Então, mas não é devemos 38. passar. Não devemos ir até o limite, né? De jeito nenhum. Pra gente colher benefícios, são 2 xícaras. Tá. Mas então, pergunta. Então, aquela cápsula concentrada de café, então aquilo é perigoso. Cara, é perigoso. E assim, se você parar pra pensar, né? Ok. Tem muita gente que usa a cafeína como pré-treino. Sim, O é o que que é o meu caso. Muito bom. A cafeína como pré-treino é muito bom. Mas a dose ali é 100 miligramas, né, irmão? Sim. Então, assim, 400. Eu já tomei uma vez e eu, que sou metabolizador rápido, eu fiquei meio. Eu senti que fiquei meio elétrico, coração meio fica. palpitando. Então, assim, não é uma boa. Entendi. 100 miligramas é muito bom. E nós temos outras formas de pré-treino. Quais? Por exemplo, alguns suplementos. Vou dar aqui um spoiler, como a arginina, Arginina, eu já ouvi falar. betalanina, Sim. palatinose. Cara, Palatinose eu não conheço. existem outras formas de você fazer um pré-treino de qualidade, Uhum. entendeu? E que você não precisa da cafeína. Sim. Até porque tem estudos mostrando que o consumo da cafeína Uhum. pode, isso não é consenso, Sim. mas pode prejudicar, por exemplo, a ação da creatina, que hoje é o suplemento mais utilizado em todo o mundo relacionado à saúde. Sim. Você usa? Uso, com Pois certeza. saiba que a cafeína, se for tomado Junto, ela pode. olha em que alguns maravilha. casos. Então, olha, então eu no instinto e talvez com a luz divina, Deus me acompanhando, eu sempre tomo a cafeína logo 20 minutos antes do treino, 30 minutos antes do treino, E a creatina. depois junto com o whey protein. É isso aí. Olha É que isso aí. maravilha. Então, assim, foi no feeling. E até porque essa semana, eu conversando com o paciente, ele falou, cara, falei, você tá usando creatina? Porque eu passo para todo paciente meu. Aí Por quê? Porque a creatina tem muitos benefícios Quais? para a nossa saúde. Bom, a creatina hoje, quem acha que tomar ela para melhorar a performance de academia é o ideal, eu já estou te dizendo que está completamente enganado. Sério? Melhor ação hoje da creatina é na parte de memória, evitar demência. Então,
qualquer pessoa acima dos 40, 50 anos deveria usar creatina, não para melhorar a performance sexual ou a performance na academia, mas para melhorar a sua memória, para ter um raciocínio melhor, porque Uhum. ela tem uma ação cerebral muito forte. E assim, eu gosto muito, eu te falei que eu gosto muito de falar, de estudar sobre neurociência, e tem um estudo, agora eu não vou saber qual que é a fonte, mas que diz, aí eu queria o seu comentário, que após os 40 anos, diminui a neuroplasticidade do nosso cérebro, diminui Sim, drasticamente, sim. e você só aprende uma habilidade nova, e eu queria que você costurasse com a creatina, mas você só aprende uma habilidade nova com dois fatores, né? Que é uma boa noite de sono Sim, e exercício físico. sim. É isso mesmo? E como que a É, creatina pode costurar com essa é. neuroplasticidade, com essa melhoria? Olha, Marcão, isso dá um podcast. Legal, vamos Mas, fazer. mas assim, vamos pensar. No caso do homem, a partir dos 40 anos, na verdade, a partir dos 35 anos, começamos a ter uma produção menor do hormônio 01 do nosso corpo, Ok, melatonina, sim. que entre algumas coisas que ela produz no nosso corpo, entre alguns dos benefícios que ela nos traz, é a melhora do sono. Uhum. Por isso que a partir dos 40 anos nós podemos começar a dormir mal, podemos começar a ter uma qualidade de sono ruim, Pior. pior. Muito bem. E a melatonina, ela, além dessa ação na questão do sono, Ok. ela tem ação em todos os outros hormônios que nós produzimos, porque ela regula o ritmo circadiano, que é essa relação entre por que eu tenho sono à noite e durante o dia eu estou em estado de vigília, ação da melatonina. Uau. Só que isso também, Marcos, isso influi em toda a tua liberação de outros hormônios, como por exemplo a testosterona, o hormônio do homem. Sim. A melatonina, ela faz com que nosso corpo libere mais testosterona no final ali da noite, por volta de 4, 5 horas da manhã, a gente começa a liberar muita testosterona. E até por isso que nós temos as ereções espontâneas pela manhã, Legal. tá? Mas a testosterona é um hormônio que não tem ação só na nossa parte sexual. A Uhum. testosterona é um hormônio que tem ação em todas as células do corpo do homem. Caramba. Todas, inclusive no cérebro, inclusive no coração. A testosterona é extremamente consumida pelas células cardíacas. E quando nós diminuímos a nossa produção de testosterona pelo fator envelhecimento, Ok. e isso pode acontecer na ordem de 1% ao ano a partir dos 40 anos, ou Uhum. seja, decréscimo na produção de 1% ao ano, isso influi diretamente na nossa plasticidade cerebral. O que é a plasticidade cerebral? É a capacidade que nós temos de criar conexões entre os neurônios cerebrais, gerando melhora da memória, raciocínio rápido, isso e aquilo. Uhum. Então, a Tanto queda da para novas melatonina. conexões ou para Sim, fortalecer as que já sim, existem? sim, As sim. sinapses, as Exatamente. famosas Famosas sinapses. sinapses cerebrais Uhum. entre os neurônios. Então, quando eu diminuo melatonina, Ok. eu diminuo a liberação de diversos outros hormônios, entre eles a testosterona, Uhum. e isso tem impacto na minha plasticidade cerebral, que tem um impacto na minha capacidade de raciocínio, de formar novas memórias, de guardar memórias antigas. Por isso que muitos pacientes com 50, 60 anos de idade se queixam de um negócio chamado nuvem, nuvem de memória ou nuvem cerebral. Já ouviu falar, mano? Não. O cara estuda agora, Uhum. daqui a pouco ele já não lembra direito. É preciso ele estudar de novo. Coisa que antigamente ele lia, Uhum. acabou. Agora é preciso estudar uma, duas, três vezes. Parece que a memória fica sempre em nuvem, Caramba. sabe? É bem interessante realmente esse O negócio. meu, eu vou te confessar que eu passo por isso da minha infância. Mas aí, ó, Tem um motivo. exato, eu não sei se você concorda. Você sabe exatamente o que eu estou falando da nuvem. É Sim, essa sim, sensação. sim. Eu preciso. Mas eu dou créditos ao TDAH. É. Mas eu preciso o quê? Eu preciso ler um livro, aí depois eu preciso ler. Aí eu entendo o que está se tratando ali. Aí depois eu leio novamente, aí sim começa a entrar na minha cabeça como forma de
aprendizado. Eu aprendi aquilo, eu consigo terceirizar, eu consigo Sim, ensinar sim, alguém. sim. Então é dessa forma, mas foi a minha vida inteira. Então, assim, eu entendo que uma pessoa normal, que não tenha nenhum transtorno ou nenhuma atipia, ele só passe por isso quando chega aos 40 anos. Na verdade, não, Tá. tá? Uhum. Porque várias situações podem causar isso, Ok. tá, Marcos? Nós estamos na era pós-Covid. E Hum. após Covid, agora, assim, tem muita gente, Marcos, que ficou como sequela da Covid, essa questão dessa nuvem Eu fiquei relacionada ao sabendo. aprendizado, Sim, tá? Isso fiquei sabendo. faz parte de uma síndrome de sequela chamada síndrome pós-Covid, tá? Situações de estresse também, Marcos, liberam no nosso corpo um hormônio chamado cortisol, Sim. o hormônio do estresse, Uhum. prejudica a nossa memória e a capacidade de aprendizado. Em excesso. Excesso, Em excesso. Tô excesso. falando em excesso. Sim. Então, se eu tô passando um período muito estressante Sim. e nós temos motivos, todos nós temos motivos para isso todos os dias, isso pode prejudicar a minha memória. Porque o cortisol, ele é um hormônio essencial pra gente aprender uma nova cognição. Essencial, essencial. Na dose certa. Então, assim, o que eu percebo hoje, doutor Jefferson Lopes, é que você cuida do equilíbrio masculino, vamos chamar assim. Você equilibra a saúde, porque dopamina é necessário? Muito, Sim. Cortisol? muito, Também. Sexo? demais. Ai, Testosterona? muito necessário. Reposição hormonal. Sua opinião? Muito importante, muito necessário, um tema polêmico, porque a reposição hormonal, como o próprio nome diz, é repor. Quando eu reponho, eu estou devolvendo aquilo que eu não tenho mais. Isso é Perfeito. repor, né? Ao contrário do uso indiscriminado de hormônios que a gente chama de uso de esteroides anabolizantes, Sim. que tem efeitos catastróficos para a nossa saúde. E inclusive o Conselho Federal de Medicina, há 2 anos Ok. atrás, teve um posicionamento radical sobre isso, porque estava havendo um uso é, Recreativo. recreativo e respaldado por muitos colegas médicos. Sério? Sim, sim. Endócrinos. Diversas especialidades fazendo isso de uma forma errada, Sim. né? Usando para fins estéticos. E nunca isso vai ser bom a longo prazo. Jamais a estética pode estar à frente da saúde. A estética, sim, é uma consequência de uma boa saúde. Uau. Vamos repetir essa frase? A estética. É uma consequência de uma boa saúde. É isso Caramba. daí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui eu dei uma olhada no seu Instagram e já admiro muito o seu trabalho. E eu falei, o que que eu vou perguntar, já que eu tenho uma conversa tão direta com um profissional desse gabarito. E eu queria que você falasse sobre a sua visão espiritual. Falasse um pouquinho sobre a espiritualidade por trás da sexualidade masculina, por trás da saúde masculina. Olha, eu vejo a espiritualidade, e essa é a forma como eu vivo a minha vida. Uau, Então, vamos lá. eu realmente eu vivo a minha vida com um eixo, que é o Ok, eixo da espiritualidade. As minhas ações são guiadas realmente a partir do que eu acredito como espiritualidade. Não ok. estou em momento nenhum falando de religião, Entendi. eu estou falando de espírito, né? Então, no momento que a gente vive a nossa vida com o eixo da espiritualidade, nós entendemos que o nosso corpo é o templo da alma. Uau. E a alma é realmente, né, o espírito. Nós vivemos em espírito dentro do nosso corpo. Sim. Né? O corpo é o abrigo do espírito. E é bíblico, Sim. né, que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque Uhum. ele é o templo do espírito. Total. Sim. Então, isso norteia a necessidade que nós temos de viver com qualidade. Nós só viveremos com qualidade cuidando bem do nosso corpo, Sim. certo? Então, isso norteia todo um caminho que me diz que eu preciso negociar as pequenas coisas, Uhum. começando por negociar a preguiça, a Uau. procrastinação, né? Que esse hoje tá se tornando um mal do século, eu posso Para que dizer. eu
Viva as grandes coisas que Deus guardou para mim. Uau. E eu só vou viver essas grandes coisas suportando o processo. Qual é o processo? Cuidar do meu corpo. Ter saúde. Genial. Legal? Não, bom demais. Não, Bacana? e eu te trago uma experiência minha, porque eu tenho uma maneira de pensar que ela é um pouco diferente, mas faz sentido, tem total conexão com o que você falou, que eu falo assim, que a minha filosofia de vida é o mundo invertido. Que quando tá tudo muito bom, tá tudo muito fácil, tá tudo muito gostoso, tá tudo muito quentinho, você tá evoluindo pouco. Ou não está evoluindo. Levanta dessa mesa e vai para outra. Exato. Se a coisa está muito fácil, se você está sentado numa mesa que você vê que você é o maior da mesa, Mais inteligente, tá na talvez. hora de você levantar dessa mesa e ir para a mesa onde você é o menor, aprender. Claro. Esse mundo aqui, nós viemos aqui para evoluir. Perfeito. Se você parar de evoluir, Marcos, você parou no tempo, você não está fazendo, você não está vivendo a abundância que Deus guardou para a gente viver. Cara, isso é forte, é a forma como eu hoje trabalho, é a forma como eu levo a minha profissão. Os meus pacientes sabem disso, que eu não aceito entregar para o meu paciente nada menor do que ele foi buscar. Uau. Sacou? Nada, 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 nada. Exatamente isso. Eu me proponho a não ser apenas um médico prescritor, de ser, Uhum. para quem quer, um Uhum. guia, Sim. sabe? Eu vivo o que eu falo para os meus pacientes. Eu prescrevo de suplemento, de orientação, de alimentação, de exercício, aquilo que eu vivo. Perfeito. Quem me conhece sabe realmente que isso é a verdade. E aí eu acho que isso passa de uma forma simples, natural, Uhum. nada artificial. Você acredita que a doença, um homem quando chega com alguma patologia, ela tem uma utilidade? Sempre, 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 sempre. Ele fica doente, ele fica. Vamos pegar o caso desse meu primo, que é o cunhado de um amigo. Tá bom. É, se ele tá. é, como é que chama? Com disfunção erétil. Disfunção erétil. Com disfunção Nome é erétil. esse, Isso. impotência. Impotência, tá? Então, o brocha é usado? Também, também. Às vezes como uma piada, né? É, Uma mas é piadinha mais dos amigos, jocoso, é mais exato. jocoso. Mas assim, não, e agora eu vou falar, depois eu quero falar do meu problema, Tá. que eu tenho um problema. Eu brinco do primo do amigo, mas assim, é porque eu não tenho o menor problema de falar dos meus problemas. Por quê, gente? Porque quando você. Primeira coisa que, quando você identifica, você tem clareza, né? E é o primeiro passo para você resolver qualquer problema, é Sim. você ter consciência daquilo. Sim. Então, assim, quando eu falo dessa. A gente estava falando de utilidade. E a pessoa está com disfunção erétil. É, a causa, geralmente, que você percebe, ela é emocional. Quando você fala de utilidade, assim, é algo. Explica pra gente, por Tá, favor. vamos lá. Vamos falar rapidamente só sobre o que significa uma disfunção erétil. Vamos lá. A disfunção erétil, como todo mundo sabe, é a incapacidade do homem de ter uma ereção com qualidade Ok. que permita ele manter uma relação saudável. Ok. Ponto. Né? E a disfunção erétil, mano, olha que interessante, cara. Ela, muitas e muitas vezes, ela é o primeiro sintoma de outras doenças mais graves. Vamos lá. Vamos lá. Existe um estudo que diz que a disfunção erétil, um homem que desenvolve disfunção erétil após os 50 anos, ele precisa olhar a parte cardiológica dele, porque existem estudos mostrando que a disfunção erétil pode ser o primeiro sintoma de um derrame Caramba. ou de um infarto nos próximos 3 anos. Caramba. Isso aí é sério. A disfunção erétil muitas vezes é o primeiro sintoma de um diabetes. A disfunção erétil muitas vezes é o primeiro sintoma de uma ansiedade não conduzida, não tratada ou maltratada. Né? Então a disfunção erétil muitas vezes é o primeiro sinal, sintoma de coisas que precisam ser vistas. Muitas vezes também no campo espiritual. Total. Muitas vezes uma infidelidade, você infiel. Talvez a disfunção erétil
seja uma forma do seu próprio corpo te mostrar assim, olha, O cara, caminho certo. isso que você está fazendo não está Tá certo. legal. A tua cabeça, embora você esteja fazendo, mas a tua cabeça está te punindo. Uau. A tua consciência está te punindo. Porque, Marcos, eu atendo homens muitas vezes que eu não encontro fisiologicamente nada. E o cara tem uma impotência. Eu não menosprezo o sinal dele, Uhum, certo? Mas muitas vezes, organicamente, eu não encontro nada. uhum. Mas existe um estudo da Universidade de Florença, se eu não me engano, de 2019, Ok. que homens após os 50 anos com disfunção erétil, 65% tem causa orgânica. Isso é importante, porque existe ainda uma situação muito comum do cara falar assim, eu estou apresentando disfunção erétil, eu acho que é só cabeça. É melhor ir no médico. Vai lá porque você pode ter uma surpresa que não é apenas cabeça, não. Agora eu vou falar uma coisa que acontece comigo. É o inverso. É o inverso. Cara, é um desejo, assim, que parece que de adolescente. Graças a Deus. Tá, Vamos tá levantar os dois. tranquilo? Não, porque assim, eu tenho até tatuado aqui equilíbrio, a gente pensa assim que pra cá a disfunção erétil não é legal, mas também Não, o excesso excesso não é bom. Nenhum excesso é bom, tá. né? Então, mas qual que é o excesso? Porque assim, o que eu falo pra você, Dr. Jefferson, que todo dia. E aí, quando você fala da masturbação, eu falo assim, cara, tem dia, e pra mim é um desafio ficar sem. É. Qual é o ponto Vamos lá. em que eu devo me preocupar com o excesso de libido? Ok. Quando isso começa a atrapalhar a minha rotina Diária. diária, quando isso começa a me atrapalhar nos meus relacionamentos, Ok. quando isso começa a atrapalhar no meu relacionamento com a pessoa que eu gosto, mas também com o meu círculo social. Hum, Quando eu deixo de me relacionar com um amigo, de sair, de conversar com as pessoas, porque eu preciso ficar em casa, porque eu preciso me masturbar, ou preciso ter sexo, e isso é todo dia, isso é mais de uma vez por dia. uhum. Mas nós precisamos ver, Tratar. nós precisamos ver e se for realmente necessário tratar. Ah, não, então no meu caso eu ainda tô no limite aí. Que é vontade, mas é uma vontade que inclusive dá e passa. Sabe Uhum. quando você chega em casa e eu faço uma correlação muito grande com, claro, rapaz, o TDAH é uma coisa assim que eu falo pra você que tem TDAH, é um superpoder. Você tem um cérebro super veloz, super poderoso, porém tudo que É, é veloz, é poderoso, é difícil de controlar é, também. é. Então, assim, eu tenho uma dificuldade sim com tédio. Então eu correlaciono Uhum, esse uhum, desejo, porque aí o cérebro vai buscar o prazer mais rápido. uhum, E aí, por isso que eu digo pra você que tem essa correlação, porque às vezes o doce, uhum. ele supre esse É, é. desejo, esse desejo. É muito interessante que você falou que me veio um insight, né? O Uhum. que é um homem potente e um homem que eu chamo alfa? Vamos lá. A potência sem ter direção, ela destrói, Sim, total. né? É um Com carro de certeza. Fórmula 1 com Sem o freio. eixo de direção quebrado, Sim, e sem freio sem ainda. freio. Isso vai dar problema. Vai dar problema. Agora, a potência com propósito, com responsabilidade. Quando eu digo potência, eu não estou falando apenas no cunho sexual. Sim. Isso, No poder de realização. isso ergue, né? Isso deixa um legado. Isso constrói. Aí é legal. Genial. Doutor Jefferson Lopes, estamos chegando aos finalmente, mas eu queria te fazer até um convite. A gente tem muito assunto para tratar aqui. Falar de saúde masculina a saúde masculina tem sido negligenciada Sim, ao longo dos anos, sim, né? E por isso eu sempre agradeço muito as oportunidades que eu tenho de falar sobre isso, sim. porque é um assunto delicado e necessário de ser falado. Importante, com E certeza. gigante. Gigante. E Não, gigante. vocês perceberam aqui o tanto de coisa É, que a gente teve que passar batido? é.
E é por isso que eu te falo, assim, já quero sair daqui com uma data nova pra gente. Vamos. Bota pra mês que vem, não tem problema Sim, a não. gente vai Pelo menos uma vez por Sim, a mês, gente uma vai vez a cada 2 meses, a gente falar desse tema tão importante. E claro, gente, como eu falei, assim, informar pra você ter consciência do que você tá passando, porque não dá pra falar, por Ainda é um mais que tabu. a internet veio, até mesmo eu falo que tudo tem até o yin e yang, né? Onde tem luz tem escuridão, onde tem Sim, escuridão tem luz. sim, Então até a pornografia ela trouxe sim. muita coisa pra conscientizar Sim, também, o não acesso, acesso, o acesso foi legal. sim, A forma de de utilização uso é que que não não é tá legal. boa. Exato. Então, assim, por mais que isso ainda seja um tabu, por isso que eu quero sempre falar de assuntos que vão ajudar os homens. Você também, que é empresário, você vai entender que a performance da sua empresa ela está correlacionada com a sua família, está correlacionada com a sua potência sexual e tudo está interligado. E isso é a nossa medicina integrativa. Para a gente fechar com chave de ouro, manda um recado para essa câmera aqui, fazendo esse convite à consciência, falando da importância que todos os homens que assistirem esse podcast precisam se atentar para. Mark, essencial isso daí. Legal. Porque é o seguinte, muitos dos meus pacientes são empresários de sucesso, Show. que perderam a saúde ao longo dessa caminhada em que construíram o sucesso e não a prosperidade. A Uau. prosperidade, mano, é o cara que consegue crescer e que leva junto a sua família, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e a sua saúde física. Uau, Pessoal, você vê que podcast é isso. É entrega de conteúdo, é riqueza, é informação. E aí, claro, vou sempre aproveitar para fazer um pitch aqui. Você que está assistindo e ainda não tem o nosso equipamento, o estúdio de podcast portátil, que é o que estamos gravando aqui hoje, de qualquer lugar, a qualquer hora, usando somente um celular. Você está perdendo seu tempo. Você poderia estar passando a sua mensagem para o mundo inteiro. E eu finalizo esse podcast com essa figuraça que é Dr. Jefferson Lopes. Muito Obrigado. obrigado pela sua presença Obrigado. e até o nosso próximo Viva Voz podcast. Valeu!